Baseada no estudo minucioso do livro de Mac, que virou uma bíblia para ela, Margot acredita que era abduzida por seres extraterrestres naquela época. Rapto com violência, fraude ou sedução é o significado de abdução no dicionário. No jargão ufológico, a expressão ganhou conotação maldita. Para os pesquisadores, trata-se de sequestros de humanos praticados por entidades extraplanetárias, para estranhos exames científicos e procedimentos desconhecidos. Principalmente nos Estados Unidos, muitos especialistas se dedicam ao assunto. Junto com John Mack, psiquiatra da Universidade de Harvard, Woody Hopkins, autor do livro que virou o filme Intruders, e David Jacobs, PhD e professor de História na Universidade Temple, Pensilvânia, formam a tríade dos mais renomados estudiosos do tema. Os eventos que os abduzidos relatavam eram completamente implausíveis. Descreviam, vezes sem conta, situações fisicamente impossíveis, como flutuar através de uma janela fechada ou comunicar-se de forma telepática, o que não fazia qualquer sentido científico, avisa Jacobs, no livro A Vida Secreta. Grande parcela dos casos de abdução documentados é acompanhada da descoberta de objetos inseridos em regiões delicadas do corpo humano. Chamados de implantes, são visualizados em ultrassonografias e raios-x, só que dificilmente extraídos, pois se encontram em órgãos onde uma cirurgia pode custar a vida do paciente, como o cérebro. Um dos casos que mais impressionaram o argentino radicado na Bahia Alberto Romero em 50 anos de dedicação a pesquisas ufológicas foi o de Ana Becker, pseudônimo, residente em um grande município do interior, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. Becker tinha sensações de tempo perdido ao dormir, como se o intervalo da noite para o amanhecer durasse apenas alguns minutos. Algumas vezes, sonhava com estranhos seres mostrando naves. Depois de algumas semanas, a senhora Becker começou a notar crescimento do ventre, seios e produção de leite materno. Seriam sintomas facilmente identificados como gravidez, se não fosse a constatação de que ela havia feito laqueadura. Pouco tempo depois, expeliu, segundo Romero, uma espécie de ovo de 9 centímetros de comprimento por 4 de largura, bastante mole, com uma mancha escura no centro, da qual saíam filamentos. Submetida pelos ufólogos a uma terapia de regressão, em 1997, deu um depoimento chocante durante a sessão, como está detalhado no livro Verdades que Incomodam, de Alberto Romero. Estou deitada em minha cama e meus irmãos, neste momento, estão dormindo. De repente, aparecem 2 seres altos. Não sei como entraram. Eles usam roupas azuis bastante justas ao corpo. Aproximam-se de mim e inserem em meus ouvidos um instrumento metálico. Parece choque elétrico, mas não dói. Com tantos elementos inverossímeis, histórias desse teor podem até ser apontadas como distúrbios esquizofrênicos. Um médico neuropsiquiatra e um psicanalista baianos pesquisam casos deste tipo e garantem que não se tratam de patologia psíquica. Uma vez recebi um paciente que se queixava de sonhar com criaturas iguais a lagartos e ter frequentes poluições noturnas. Ele também disse que sentia uma espécie de coriza no nariz e acusou uma alergia, por causa de manchas vermelhas no corpo, conta o respeitado neuropsiquiatra, de notoriedade internacional. Quando pedi para ele levantar a camisa, vi que apresentava incisões milimetricamente calculadas pelo corpo, como se fossem matrizes, com linhas e colunas delimitadas. Durante a terapia, foi lembrando de detalhes que caracterizam as abduções. Hoje, está até mais tranquilo com a descoberta. Já o psicanalista, que trabalha com hipnose, ficou espantado quando fez regressão em uma suposta abduzida. Primeiro, o especialista teve dificuldade em acessar a memória da paciente, por causa de obstáculos chamados barreiras da mente. Quando conseguiu atingir a memória bloqueada, a paciente relatou ter sido conduzida a diversos exames, efetuados por criaturas cinzas, em ambiente desconhecido. Os 2 pesquisadores não se conhecem, mas têm coisas em comum. São sempre consultados por veículos de comunicação para comentarem assuntos cotidianos, que podem ir do adultério ao luto, de transtornos compulsivos a estresse pós-traumático. E todos os 2, com ênfase parecida, aceitaram falar do tema abdução impondo uma condição: o nome não poderia ser revelado.